volta diante do teu altar. Faz conforme a tua vontade. Em nome do teu Filho, em nome do teu Espírito, eu te agradeço, Senhor. Agora e todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou reclamar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho perdido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou vaso, és oleiro, me preenche por inteiro, me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro, me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou vaso, és oleiro, eu não mando em vez. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro, me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Exaltado, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um motivo de alegria ao qual o Senhor nos concede de estar mais uma noite de pé para glorificar e exaltar o santo e poderoso nome dele. Muitos queriam estar aqui, mas não teve essa oportunidade. E aqui então nós estamos para agradecer aquele que vive e reina para todo sempre. Solta mais a igreja com a partilha convosco. Antes de estar indo para a palavra, eu vou deixar aqui Ezequiel 17, 24, diz assim: assim saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Como todos aqui podemos perceber, nós estamos vendo uma árvore. Eu vou fazer uma pergunta para a amada igreja: o que vocês veem nessa árvore? Vocês acham que essa árvore tem algum valor no nosso olhar assim carnal? Vocês acham que essa árvore aqui pode transmitir uma beleza? Gostaria que os irmãos me respondessem. Eu estava viajando, ali então o Senhor ele me fez enxergar uma árvore, a qual ali aquela árvore está seca, e ali então o Senhor começou a ministrar no meu coração, falando a respeito daquela árvore, mas ali então eu ainda duvidei, disse: não, Senhor, meu Deus, estou ficando doido. Ali então eu fiz a prova com Deus e falei: se daqui eu chegar em Candeias, eu ver outra árvore, eu sei que foi o Senhor que está ministrando no meu coração. E assim foi feito. Chegando perto de Candeias, o Senhor me mostrou a outra árvore de novo seca. Ali então o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito daquela árvore. Porque assim em nossas vidas, talvez muitos olham para a gente e vê a gente dessa maneira e pensa que a gente não tem valor, e pensa que a gente verdadeiramente não foi escolhida pelo nosso Deus. Porque o que nós vemos no dia de hoje é que muitos olham a gente carnal, mas esquece que o nosso Deus ele vê o nosso interior.
Talvez para muitos aqui essa árvore não pode significar nada. Talvez para muitos essa árvore não pode dar fruto, não tem folha, está seca. Mas uma coisa, ela permanece firme, que é a raiz dela. E assim é diferente de nossas vidas. Por mais que muitos nos critiquem, nos humilhem, pense até mesmo que não é Deus na nossa vida. Pense até mesmo que a gente não vai conseguir caminhar até o caminho ao Senhor que Ele nos levar. E muitas vezes muitos ficam até mesmo dizendo que a gente não vai conseguir. Mas só quem sabe é eu e você. Quando a gente está firmado na rocha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode vir vento, pode vir vendavais, pode vir o que for, mas ninguém vai derrubar nem eu nem você, porque quem nos fortalece é o Espírito Santo de Deus. E não é diferente com esta árvore. Ela pode estar seca, pode não ter valor nenhum para ninguém, mas a raiz dela está firmada. E se o Senhor quiser, o Senhor faz novamente colocar folha e dar fruto para mostrar que Ele é Deus. O que o Senhor quer trazer nessa noite para os nossos corações, que o Senhor Ele abate aquele que quer ser exaltado e aquele que se humilha ao Senhor Ele exalta. Que nessa noite a gente somente venha crer e acreditar no trabalho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, né, peço irmão que se coloque de pé para a gente estar entrando na palavra dessa noite. A palavra se encontra lá em Atos 3, primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos 3, primeiro. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória será nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. A palavra do Senhor é uma palavra bastante conhecida, a qual o Senhor Ele quer nos mostrar que o Senhor, antes de Ele subir para o Pai, Ele falou que se nós creres, obras maiores nós ia fazer. E o Senhor então ali Ele ensinou aquele discípulo verdadeiramente ali, para que quando Ele viesse subir, o discípulo viesse dar continuidade do que Ele fazia sobre a terra, a continuidade de verdadeiramente libertar, curar, salvar, transformar e verdadeiramente pregoar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro e João, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, junto e a subir ao templo, a hora nona. A palavra do Senhor vai nos contar ali que era costume um coxo estar sentado para mendigar, porque era necessário mendigar para que ele viesse sobreviver, para ter esses alimentos, para poder continuar de pé. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos conta ali que Pedro e João subindo ali para ir orar ali, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele então ali se depara com aquele coxo que estava ali sentado. A palavra do Senhor vai nos contar ali que já era costume ele ficar ali sentado, e Pedro e João sempre ia orar. A palavra do Senhor vai nos contar então ali que um certo tempo eles foram orar e aquele coxo estava ali mendigando. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Teve um tempo então ali que ele, olhando para Pedro e João, o pediu
esmola. A palavra do Senhor vai nos contar ali que Pedro e João, frutando seus olhos sobre ele, mandou que ele olhasse. E ali então, aquele homem estava esperando receber ali a sua esmola. Mas a palavra do Senhor vai nos contar ali que Pedro e João ali, olhando para aquele homem, falou que não tinha nem prata e nem ouro, mas que ele tinha lhe dava. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A palavra do Senhor vai nos contar que aquele homem se levantou, firmou seu tornozelo sobre o chão e soltou-se. A palavra do Senhor vai nos contar ali que ali o milagre foi operado, e aquele homem entrou ali também, ali dentro daquele templo, para adorar, saltando e pulando de alegria. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor quer nos dizer que é necessário a gente usar a fé independente do que a gente esteja passando. Porque quem sou eu você para dizer que nós não somos capazes? A gente não conhece a história de Pedro e de João. A gente não sabe se naquele momento ele estava ali entristecido. A gente não sabe que naquele momento ali estava ali desesperado. Mas ele falou aquilo que o mestre ordenou que ele falasse. Ele foi pregar a palavra de salvação, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que cura e a palavra que traz vida. Aquele homem, ele não olhou para os problemas dele, ele somente queria ajudar aquele homem a se erguer, e o nome do Senhor veio ser glorificado. E todo ali dentro daquele templo veio saber que Deus é o Deus de milagres, Deus que operava o sobrenatural. Muitas vezes no dia de hoje a gente não vê isso acontecer, mas será porque a gente não vê acontecer? Porque muitas vezes a gente não coloca a nossa fé em ação, muitas vezes a gente não quer fazer da maneira correta, e a gente quer ver o Senhor operar sem que a gente mesmo faça por merecer. A palavra do Senhor vai nos dizer que é necessário verdadeiramente a gente se humilhar, independente do que aconteça, independente do que vai acontecer. Se o Senhor falou que obras maiores nós iremos fazer, que a gente somente venha confiar e acreditar e verdadeiramente crer que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Talvez ali, para aquele homem que estava sentado ali a mendigar, talvez para ele não tinha saída, talvez para ele não tinha jeito, porque ele não conhecia ainda o dono do poder, o dono que podia fazer milagre. Mas teve um momento certo que ele alcançou o milagre dele. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele não pediu curadeiro, ele pediu esmola. Mas aquele homem ali falava que não tinha nem ouro e nem prata, mas o que tinha ia dar. E ele veio se levantar, e o nome do Senhor veio ser glorificado. Muitas vezes é assim, o Senhor nos prova para mostrar verdadeiramente quem vocês são. Muitas vezes a gente vê alguém caído. Será que a gente vai lá ajudar? Será que a gente vai lá levantar? Será que a gente vai lá fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer? Muitas vezes a gente vê, a gente olha e passa direto. A gente muitas vezes é incapaz de chegar e somente dar a palavra de conforto, e somente dizer que o Senhor liberta, e somente dizer que o Senhor salva, e somente dizer que o Senhor transforma. Muitas vezes a gente recua, muitas vezes o Senhor quer operar, fazer o sobrenatural dele sobre nossas vidas, mas a gente não quer dar lugar, a gente não quer deixar que o Espírito Santo venha mover sobre nossas vidas. Que a gente nessa noite venha reconhecer que é necessário a gente dar lugar para que o Senhor venha trabalhar, é necessário a gente descer para que o Senhor venha crescer, é necessário a gente se humilhar para que o Senhor venha nos exaltar. Que a gente somente venha acreditar e confiar, porque operando o Senhor ninguém pode impedir. Aquele homem foi curado, aquele homem voltou a andar, voltou a vida dele. E assim é diferente de nossas vidas, porque uma coisa me deve entender: quando a gente está nesse mundo sendo escravizado pelo inimigo, a gente está acorrentado, a gente tenta sair, mas não consegue, porque muitas vezes o inimigo vem com bandeja boa, muitas vezes o inimigo vem com coisa que muitas vezes nos atrai, que muitas vezes a gente quer mesmo até dar as costas para Cristo. Mas nessa noite a gente vem entender que o Senhor ele chama e garante que o Senhor é conosco, que a gente somente venha confiar, porque o Senhor, assim como ele disse para Josué, não te mandei eu. O Senhor fala nessa noite: se o Senhor manda, ele garante. Se o Senhor manda, o Senhor entra com a estratégia.
O Senhor nos chamou a gente para se esquentar banco. O Senhor nos chamou para fazer a vontade dele. Pregoar o evangelho a toda criatura. Pregoar o evangelho aos doentes. Pregoar o evangelho aos moradores de rua. Pregoar o evangelho às prostitutas. Pregoar o evangelho aos que bebem, que fumam. O Senhor nos chamou verdadeiramente para a gente fazer a vontade dele. Porque o Senhor ele nos deixou. Ele foi, mas em breve o Senhor virá. Em breve o Senhor virá buscar a tua igreja. Que a gente somente venha confiar. O Senhor ele colocou isso em nossas mãos. Porque Ele sabe que a gente é capaz. Ele sabe que a gente consegue, independente do que aconteça. Porque uma coisa me leva a entender: que aquele que estão firmados em Cristo, independente da onda, independente da tempestade, independente do que acontecer, ele nunca verdadeiramente fraqueja, ele nunca cai. Porque ele sabe que quem protege ele não dorme. Porque ele sabe que quem protege ele fica 24 horas olhando. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. É momento de a gente usar nossa fé e colocar nossa fé em ação. Se o Senhor mandou ele vá, se é para curar, vá. Faça igual a Pedro e a João. Não ligue para ninguém nem ser. Vá, prossiga. Porque quem te chamou ele garante. Quem te chamou ele tem a estratégia de tudo. Muitas vezes o Senhor manda a gente recua, mas não é mais momento de recuar, porque o Senhor está próximo. O Senhor está próximo. Não é momento mais de a gente ficar sentado esperando alguém se levantar. É momento de a gente agir e entender de que Deus nos chamou para marchar, independente do que aconteça, independente das provas, independente das lutas, independente das calúnias, independente das predejadas. O Senhor nos chamou e Ele garante. Somente confia, descansa no teu Deus. Muitas vezes a gente se pergunta: ai, Deus está pura, mas eu creio que os anjos do Senhor estão aqui, o Senhor está neste lugar. Porque na palavra do Senhor vai nos dizer que um dia 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali Ele estará presente. E o Senhor se encontra aqui sobre o nosso meio. O Senhor se encontra sobre a tua igreja. E o Senhor é fiel para fazer o que Ele quer. O Senhor é fiel para fazer o que Ele bem entender. Que nessa noite a gente vem entender, assim como a música foi dita, que a gente, independente de qualquer coisa, a gente venha permitir o Senhor nos modelar. Porque muitas vezes a gente quer recuar porque acha que modelar do Senhor dói. Porque muitas vezes a gente acha que não vai suportar. Porque muitas vezes a gente acha que não vai aguentar. Mas uma coisa eu digo: o processo ele pode até ser longo, mas a vitória é garantida. A vitória é certa para aqueles que crê, confia e espera no Senhor. A vitória é certa para aqueles que verdadeiramente estão dispostos a ir à guerra, independente se vai voltar ou não. Porque o Senhor vai nos dizer que os covardes e medrosos que voltem. Não é momento de a gente covardar, é momento de a gente prosseguir, é momento de a gente marchar independente da situação. Não importa o que acontecer, é momento de a gente adorar o nosso Deus independente de tudo. Jó adorou em minha dor, Jó adorou em meu luto, Jó adorou em meu desespero. E o Senhor quer isso de mim e de você. Não importa o que aconteça, pode cair o que for, o Senhor quer a gente de pé adorando e glorificando o nome dele. Jó ele podia até desistir quando a sua mulher falou, ainda reprime a sinceridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó não, Jó apenas respondeu como fala uma louca qualquer: receberemos o bem e o mal não. E Jó ainda diz ainda mais: ele veio e voltará. O que Jó quer dizer com isso? Que nada que a gente conquista nessa terra a gente vai levar. O
tua presença, que a gente venha se encher, que a gente venha desbordar da glória dele, e por onde a gente passar, a gente venha ser testemunho vivo, para que jovens, para que pessoas venham ver o mover de Deus sobre nossas vidas e dizer que era aquela anos atrás, se prostituía, bebia, estava no mundo falando, e agora está cumprindo o Espírito Santo, está diferente. Eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. É isso que o Senhor quer de mim, de você, que a gente venha ser o espelho para esse mundo de ilusão, para esse mundo de pecado, para esse mundo que já é maligno. É momento de a gente erguer a cabeça, é momento de a gente acreditar e confiar no nosso Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir. A palavra do Senhor não vai nos dizer que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece. A palavra do Senhor se cumprir sobre a minha e sobre a tua vida. Somente confia e acredite. Não é um tempo mais de a gente querer questionar. Chega de dando questionamento, chega de dando perguntar ao Senhor por que está passando por isso e por que está passando por aquilo. Não é momento mais de a gente chegar para o Senhor e fazer igual uma criança, começar a se permear, começar a cantar, começar a chorar. É momento de a gente erguer a cabeça e dizer: Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade, independente do que aconteça, estou aqui para fazer a tua vontade. Me coloca no centro da tua vontade, Senhor. Não importa se vai doer, não importa que muitos vão até glorificar e exaltar o seu nome do Senhor se esquecer de mim. Muitos vão até me dar as costas, mas eu prefiro seguir contigo, porque contigo eu sei que a vitória é certa, porque contigo eu sei que a vitória permanece sobre nossas vidas. Muitas vezes a gente começa a questionar, murmurar, se perguntar do Senhor. Muitas vezes a gente pede algo ao Senhor e a gente não vê essa tal coisa acontecer, e a gente já se desespera, a gente já quer deixar a casa do Senhor, a gente já quer abandonar aquilo que o Senhor nos chama para fazer, a gente começa a enterrar os nossos dons, a gente começa a desviar do caminho do Senhor, porque muitas vezes a gente quer do nosso tempo, a gente não quer esperar o tempo do Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aquele homem, ele teve o tempo certo dele de levantar. Era o tempo certo do Senhor, que o Senhor vai mover sobre a missa da tua vida. Era o momento certo que o Senhor vai fazer aquilo que não está dando certo, dá certo. Era o momento certo que o Senhor vai pegar aquilo que separou e vai juntar. Era o momento certo. A gente somente tem que confiar, independente de qualquer coisa, a gente tem que confiar no nosso Deus, porque é fiel. A gente pode até ser infiel, mas Ele para sempre vai permanecer fiel, porque por mais que a gente peque, por mais que a gente falhe, o Senhor Ele nunca vai nos abandonar. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor abomina o pecado, mas o Senhor abomina o pecado, mas o Senhor ama o homem. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Não importa o que a gente fez no passado, não importa o que a gente fez até mesmo no presente, o momento é a gente se erguer, levantar e acreditar que o Senhor é fiel para cumprir, levantar e acreditar que o Senhor Ele pode fazer o impossível acontecer. Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Deu errado, sua pesca a noite toda não teve sucesso. Seu amanhã agora parece incerto. O que tem agora é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. É ali que você sempre pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus que vai pegar.
eu vi os inimigos lutando, mas eu ia vencendo. Enquanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, e eu estava crescendo. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você, depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera.